Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um material bem interessante, viu? Uma conversa com a doutora Zin, que é nutricionista, acadêmica, e ela mexe um pouco com o que muita gente pensa sobre dieta, sabe? Perda de peso, saúde. Exato. E ela traz uma visão bem focada ali na redução de carboidratos, né? E no papel da insulina nisso tudo. Isso. E o ponto de partida dela, que você mencionou, é quase um paradoxo, né? Algo que a deixou meio chocada como profissional. É, exatamente. Algo que, tipo, quando a gente para pra pensar, parece até óbvio, mas passou batido por muito tempo. E o que seria? Exatamente. Basicamente, por que raios a gente costuma prescrever dietas cheias de carboidrato para tratar diabetes tipo 2? Sabe, justo a condição onde o problema central é o corpo não saber lidar direito com o carboidrato. Puxa, é uma pergunta que desarma, né? Coloca o dedo na ferida mesmo. Totalmente. E foi isso que levou a ela a questionar toda a abordagem mais convencional, né? E isso leva a gente para qual conceito principal dessa linha de pensamento dela? Leva direto para a questão da hiperinsulinemia, ou seja, quando a pessoa tem níveis de insulina muito altos no sangue, tipo, o tempo todo. Cronicamente altos. Isso. E essa insulina cronicamente alta parece ser um gatilho, sabe, para várias dessas doenças crônicas que a gente enfrenta hoje em dia. Entendi. E o mais curioso é que a fonte que a gente analisou menciona que lá atrás, nos anos 50, a abordagem para o diabetes era bem diferente. Focava mais em comida de verdade, baixo carboidrato. Sério? Então, meio que a gente desaprendeu isso. Parece que sim. Parece que em algum momento esse conhecimento, que parece até lógico, né? Se perdeu, a base é insulina alta demais promove doença. E o jeito mais comum de manter a insulina alta é comendo muito carboidrato. Caramba! É impressionante como uma lógica tão direta assim pôde ser, sei lá, esquecida, né? Faz a gente questionar mesmo a evolução da nutrição nesse ponto. Pois é. Então tá, trazendo essa lógica de volta para hoje. Como que funciona na prática uma consulta nutricional com essa abordagem que ela descreve? Olha, pelo que o material descreve, é algo bem personalizado. Começa antes mesmo da consulta, sabe? Com coleta de informação detalhada para entender o histórico da pessoa, a rotina, os objetivos. Ah, legal. Já chega na consulta com um panorama. Exato, mas a base de tudo é sempre o que ela chama de comida de verdade. Sem essa de ficar empurrando pacote, pozinho milagroso como solução principal, entende? Entendi. Comida de verdade. E a redução de carboidratos? Ela entra como? É tipo uma regra para todo mundo que passa com ela? Não exatamente como uma regra imposta, não, mas acaba sendo uma consequência meio lógica para muita gente. Porque a maioria das pessoas hoje consome carboidratos demais, né? Especialmente aqueles ultraprocessados, pão branco, açúcar, essas coisas. Então, a conversa sobre reduzir acaba surgindo naturalmente. Mas é sempre uma negociação, sabe? É um caminho que se constrói junto com o cliente, buscando algo que seja sustentável para ele, para ela. Nada daqueles planos super rígidos, tipo, segunda-feira, 8 da manhã, coma uma maçã. Sei bem como é. Pois é, o foco é entender a pessoa e adaptar. E hoje em dia muito disso rola online, né? A conversa acontece e depois ela envia os planos, as estratégias. Faz todo sentido focar na personalização. Mas falando em reduzir carboidratos, principalmente para quem está buscando perder peso, existe um número mágico? A gente ouve tanto falar de low carb, keto. Sim, existe uma confusão de termos, né? E o material até indica que ela prefere usar redução de carboidratos. Parece um termo mais suave, talvez, e mais fácil de manter a longo prazo do que uma dieta cetogênica muito restrita ou mesmo um low carb muito estrito. Entendi. Menos radical. Isso. Geralmente essa redução fica ali numa faixa entre 50 a 150 gramas de carboidratos por dia. Mas, para perda de peso, o alvo costuma ser um pouco mais baixo, ali entre 50 e 100 gramas por dia. E como que se define esse número? É na ponta do lápis calculando tudo ou é mais na prática do dia a dia? Depende muito do cliente, né? Para alguns que já têm um letramento nutricional maior, que entendem de contagem de macro, dá para falar em gramas, sim. Mas para outros, o foco é muito mais em exemplos práticos, sabe? Tipo, olha, no café da manhã, que tal trocar o pão com margarina por ovos mexidos com queijo? Ou no almoço, vamos diminuir um pouco o arroz e feijão e caprichar mais na salada e na proteína. Entendi. É mais visual, mais prático.
Exato. A ideia é achar o que funciona para cada um, e essa redução mais moderada nessa faixa aí de 50 a 100 gramas, geralmente é mais sustentável do que a cetogênica mesmo, aquela abaixo de 20 gramas. E a cetogênica? Tem espaço? Pode ter, sim. O material sugere que pode ser uma ferramenta em casos bem específicos, talvez como um reset para alguém com muita compulsão por doce, por carboidrato, sabe? Mas não como o padrão para todo mundo, definitivamente não. Ok, então a palavra-chave é sustentabilidade. E a transição? Como é que faz? Alguém que está acostumado a comer muito pão, massa, arroz, corta tudo de uma vez ou vai devagar? E tem aquela famosa gripe keto, né? Como fica isso? Olha, a abordagem varia, mas é interessante que muitas vezes o foco inicial nem é cortar os carboidratos de forma drástica. Ah, é? E qual seria o foco então? Mudar hábitos que são ruins. Por exemplo, parar com aquele hábito de ficar beliscando o dia inteiro. A fonte menciona gente que come tipo 6, 7 vezes por dia. Às vezes, só de voltar a fazer 3 refeições principais, sabe? Café, almoço, jantar. Só isso já ajuda? Já ajuda muito. Ajuda a regular a insulina, a dar um descanso para o sistema digestivo. É um primeiro passo importante para muita gente. Interessante isso. Focar primeiro no padrão alimentar, né? Antes de ficar contando grama de carboidrato. Exatamente. E sobre a tal gripe keto? Sim, essa assusta muita gente. Ela pode acontecer, sim, com sintomas tipo dor de cabeça, fadiga, um mal-estar geral. Especialmente se o corte de carboidratos for muito brusco, muito radical. Mas nessa faixa mais moderada, de 80, 100 gramas, acontece menos. Bem menos comum, sim. E o ponto mais importante aqui é a comunicação com o paciente, né? Deixar claro que isso não é uma dieta para fazer por 3 meses e depois voltar ao normal. É uma mudança de estilo de vida. Para a vida toda, idealmente. Exato. Por isso que a adaptação mais gradual, mais negociada, costuma ter mais sucesso a longo prazo. A sustentabilidade, de novo. Entendi. E quais são os maiores mitos, assim, as maiores resistências que essa abordagem enfrenta? Imagino que muita gente ainda acha que sem pão, sem macarrão, a pessoa vai viver cansada, sem energia. Nossa, esse é o clássico. É o principal medo, com certeza. O medo de ficar cansado, de sentir fome o tempo todo e de ficar com o cérebro meio lento, sabe? Sem conseguir se concentrar direito. O famoso ficar burro sem carboidrato, né? Exatamente. E outro mito muito forte é aquele de precisar comer de 3 em 3 horas, senão o metabolismo desacelera e a pessoa não emagrece. Sei. E na prática, o que acontece segundo a experiência dela? É isso mesmo? É justamente o oposto. Quando a pessoa reduz os carboidratos processados, o açúcar e aumenta a ingestão de proteína e gorduras boas, o relato mais comum é de mais saciedade, menos fome, menos picos e quedas de energia durante o dia. O sono melhora e olha que interessante, a concentração tende a melhorar. Melhora a concentração, quebrando o mito total. Total. É como se o corpo saísse daquela montanha-russa de glicose, sabe? A energia fica mais estável. E a dependência da comida, aquela necessidade de comer toda hora, diminui bastante. Essa quebra de mitos é realmente poderosa. Falando agora em ferramentas, né? Onde que entra o jejum intermitente, o famoso JI, nessa situação toda? É algo que ela recomenda para todo mundo? O material apresenta o JI como uma ferramenta potente, sim. Mas, de novo, não é obrigatório, nem para todo mundo. Depende. Depende muito do momento da pessoa, da prontidão dela. Às vezes o jejum entra depois que a base da alimentação já está mais sólida, sabe? Comida de verdade, menos carboidrato. Certo. Outras vezes pode até vir antes, para alguém que já come relativamente bem, mas quer dar um ajuste fino no peso, por exemplo. E como que se começa com o jejum? Tem que ficar logo 16 horas sem comer? Parece difícil para quem nunca fez. Não, de jeito nenhum. Pode começar bem pequeno. Tipo, pular o café da manhã 1 ou 2 vezes na semana, só para experimentar. Ou tentar fazer uma única refeição no dia, 1 vez por semana. É ir sentindo o corpo. E tem diferença no objetivo do jejum? Tipo, jejuar para emagrecer é diferente de jejuar por outros motivos. Sim, é importante diferenciar. Uma coisa é usar o jejum como estratégia para ajudar na perda de peso, geralmente com protocolos mais curtos e frequentes. Outra coisa é buscar benefícios como a autofagia. Autofagia? O que é isso? É basicamente um processo de limpeza e reciclagem das nossas células. O corpo se livra de componentes velhos ou danificados. E jejuns um pouco mais longos, tipo 24 horas, feitos de vez em quando, tipo 1 vez por mês,
parecem estimular bastante esse processo. Nossa, interessante. Uma faxina interna, então. Isso, tipo isso. Mas tem cuidados, né? Quais? Um ponto de atenção importante é a preservação da massa muscular, especialmente para mulheres ali na meia-idade, sabe? Tem que garantir que a ingestão de proteína na janela alimentar seja suficiente. Para não perder músculo junto com a gordura. Exatamente. E o GJ pode ser também uma ferramenta meio oportunista. Como assim? Tipo, você tá viajando, tá num lugar sem opção de comida saudável, às vezes é melhor simplesmente jejuar por umas horas do que comer uma porcaria qualquer, entende? É usar a flexibilidade a seu favor. Flexibilidade, essa palavra aparece bastante, né? E quando a gente reduz carboidrato ou jejua, o corpo começa a produzir as tais cetonas. Qual é o papel delas nisso tudo? São só um resto do metabolismo ou tem alguma função interessante? Olha, parece que elas têm efeitos bem positivos, sim. Vão muito além de ser só um subproduto. Entrar em cetose de vez em quando, seja pela dieta mais baixa em carbo ou pelo jejum, pode trazer benefícios sistêmicos para o corpo. Claro que ainda tem muita coisa para a gente descobrir, né? Quais os níveis ideais de cetonas, qual a melhor forma de medir. E se mantém cetose profunda o tempo todo, é bem difícil e talvez nem seja necessário para a maioria das pessoas. E tem aquela teoria que você mencionou sobre o microbioma, né? A relação das cetonas com as bactérias do intestino. Achei isso fascinante. É muito interessante mesmo. Uma das principais cetonas que o corpo produz é o beta-hidroxibutirato, o BHB. Ele é tipo um supercombustível, né, para o cérebro, para os músculos, quando falta glicose. Certo. E a teoria é que esse BHB poderia ter um efeito lá no intestino parecido com o do butirato. O butirato é um ácido graxo que normalmente é produzido pelas nossas bactérias quando elas fermentam as fibras que a gente come. Ele é super importante para a saúde da parede intestinal. Ah, entendi. E qual a ligação com a dieta low carb ou carnívora? É que nessas dietas, especialmente na carnívora, a ingestão de fibras pode ser muito baixa, né? Então, talvez o BHB produzido pelo corpo compense, pelo menos em parte, essa falta de butirato vindo das fibras. Isso poderia explicar por que algumas pessoas relatam melhora na saúde intestinal, mesmo comendo pouquíssima fibra. Caramba, que conexão. Faz sentido. E falando em dietas e o que comer, com essa ênfase toda em comida de verdade, ainda sobra espaço para suplemento? Ou a ideia é conseguir tudo só dos alimentos mesmo? Então, a visão da doutora Zin sobre isso, segundo o material, parece ter evoluído com o tempo. Ah, é? Como assim? Antes ela era mais purista, digamos, mais focada em obter tudo da comida. Mas hoje ela reconhece que, com a qualidade dos alimentos que a gente tem disponível, sabe, solo empobrecido, processamento... E o estresse da vida moderna. Exato. E o estresse, que aumenta nossas necessidades. Às vezes fica difícil, sim, atingir todos os micronutrientes só com a dieta. E tem outra coisa. Será que aquelas doses diárias recomendadas, as IDRs, são suficientes? O que você quer dizer? As IDRs foram definidas para prevenir doenças de deficiência grave, tipo escorbuto por falta de vitamina C. Mas será que essa quantidade é a ideal para otimizar a saúde? Para a gente funcionar no nosso melhor? Talvez não, né? Talvez a gente precise de um pouco mais. Entendi. Então os suplementos entram mais como um complemento, talvez uma segurança? Isso, tipo uma apólice de seguro nutricional. E alguns são mais citados nessa abordagem. Quais seriam os principais? Para ajudar a bater a meta de proteína diária. Isso é crucial para manter os músculos, né? Especialmente para quem está perdendo peso ou envelhecendo. Certo. Proteína é chave para músculo. Exato. Depois, um bom multivitamínico ou aqueles pós-verdes, sabe? Como essa segurança geral que a gente falou. Também o magnésio. É um mineral super importante para um monte de coisa no corpo e parece que muita gente tem deficiência ou ingestão baixa. Magnésio é bem falado mesmo. É. E claro, suplementos mais específicos se tiver necessidade comprovada por exame. Tipo ferro para anemia ou B12 para quem é vegano ou tem dificuldade de absorção. Faz sentido. E essa meta de proteína que você falou, como que a pessoa sabe quanto precisa? E como que ela alcança isso na prática? Porque rola muita confusão, né? A pessoa come um bife de 100 gramas e acha que comeu 100 gramas de proteína. Sim, esse é um erro clássico. É importante entender isso. Aquele bife de 100 gramas vai ter, sei lá, uns 35 gramas de proteína, não 100. Certo. Para saber a meta, o ideal é individualizar. Depende da idade da pessoa, do peso, do nível de atividade física, se quer ganhar massa, perder peso. Um nutricionista pode calcular isso.
mas usar um aplicativo para rastrear o que come por alguns dias pode dar uma boa noção inicial, sabe? Para a pessoa ver quanto ela consome hoje. Para ter um ponto de partida. Isso. E a conversa passa também pela qualidade da proteína, né? Fontes animais versus vegetais e pelas fontes em si. É melhor vir da comida de verdade ou pode vir de pó e barrinha? Com cuidado com as barrinhas, claro, que muitas são cheias de açúcar e aditivos. Entendi. E a fibra? Sempre rola aquela preocupação. Uma dieta com menos carboidrato, tipo low carb, não acaba sendo pobre em fibras? Isso não prejudica o intestino, o microbioma? É uma preocupação super válida e muito comum, mas a resposta é não necessariamente. Ah, é? Sim, uma dieta low carb bem planejada, bem formulada, pode ser riquíssima em fibras. Pensa bem, ela geralmente inclui muitos vegetais folhosos, alface, rúcula, espinafre, vegetais crucíferos, brócolis, couve-flor, repolho, abacate, nozes, sementes, chia, linhaça. Tudo isso é fonte de fibra. Verdade. Se a pessoa focar nesses alimentos. Exato. Um estudo que foi citado na fonte chegou a modelar um dia alimentar low carb com 44 gramas de fibra. Isso é bem acima da recomendação diária para a maioria das pessoas. Então, a fibra não precisa ser um problema. E tem a questão das cetonas ajudando o intestino, que a gente falou antes. Pois é. Talvez em dietas ainda mais restritas, como a cetogênica ou a carnívora, as cetonas ajudem a suprir alguma função que a fibra teria. Mas olha, o nosso microbioma é um negócio incrivelmente adaptável, viu? Ele muda muito rápido, em questão de 48 horas, dependendo do que a gente come. E a verdade é que a gente ainda está aprendendo muito sobre como cuidar dele da melhor forma possível. É um universo em descoberta ainda, né? E já que você tocou em dietas mais extremas, como a carnívora, qual a visão geral sobre ela? E sobre o outro extremo, a dieta vegana? Então, para perda de peso ou para a saúde geral da maioria das pessoas, não. É bem extrema. Mas tem algum caso que ela se aplicaria? Talvez o material sugere que poderia ser considerada como um último recurso, assim, para condições autoimunes muito graves ou problemas intestinais que não responderam a nada. Mas é algo a ser feito com muito acompanhamento. Entendi. É uma ferramenta bem específica. Isso, e o curioso é que tanto a dieta carnívora quanto a dieta vegana bem formulada, que são polos totalmente opostos, né? Tem relatos de pessoas que melhoraram de algumas doenças crônicas. Nossa, que interessante, os dois extremos. Pois é, isso só reforça aquela ideia que a gente está falando aqui, a imensa individualidade metabólica. O que funciona para uma pessoa pode ser péssimo para outra. Não tem receita de bolo. Realmente. Saindo um pouco só da comida em si, o que mais, além da dieta, impacta a nossa saúde metabólica de forma, assim, decisiva? O estresse. Sem dúvida. É um fator gigante e que muita gente ainda subestima o impacto. Estresse afeta o metabolismo. Diretamente. Afeta a saúde das nossas mitocôndrias, que são as usinas de energia das nossas células. E a vida moderna, né? É um prato cheio para o estresse crônico. Correria, pressão no trabalho, excesso de informação, rede social, poluição, tudo isso soma. É verdade. E como que a gente diferencia o estresse bom, aquele que até fortalece, do estresse ruim crônico? Teve aquele exemplo interessante no material sobre o monitor de glicose apitando depois de um mergulho no mar gelado. Exato. Existe o estresse agudo, pontual, que pode ser benéfico. A gente chama isso de hormese. Um treino intenso, um banho frio, até um jejum curto. São desafios que podem tornar o corpo mais resiliente. Mas o problema é o estresse crônico. Aquele do dia a dia, que não dá trégua, que a gente não consegue se recuperar direito. Esse é o vilão metabólico. Aquele pico de glicose no mar frio pode ser só uma resposta adaptativa normal do corpo liberando energia para o desafio. Mas se a sua glicose sobe toda vez que você lê um e-mail do chefe... Aí o cenário muda completamente. Aí muda. Precisamos aprender a gerenciar melhor esse estresse crônico do dia a dia. É fundamental para a saúde metabólica. Com certeza. E o exercício físico? Entra como nessa equação toda? Existe uma fórmula ideal de exercício para a saúde metabólica? A combinação parece ser o mais importante. Não adianta só fazer uma coisa. Que tipo de combinação? Basicamente, juntar. Primeiro, o exercício cardiovascular. Coração, pulmão, circulação, né? Corrida, bicicleta, natação, até uma caminhada mais rápida já conta. Segundo, e talvez ainda mais importante com o passar da idade, é o treinamento de resistência. Musculação, essas coisas? Isso. Musculação, pilates, calistenia, flexão, barra, até aquela caminhada com peso nas costas, o hucking. Tudo que desafia os músculos.
Construir e manter massa muscular é crucial. Músculo é um tecido metabolicamente muito ativo. Ajuda a controlar a glicose, queima energia. E o terceiro ponto? Moderação. Evitar o excesso crônico de exercício, fazer treinos muito, muito longos ou de altíssima intensidade todo santo dia, sem descanso adequado. Pode acabar virando mais um estressor para o corpo, em vez de ajudar. Tem que adequar a fase da vida aos objetivos e ouvir o corpo. Entendi. Cardio, força e moderação. E aquele velho debate, atleta precisa de um monte de carboidrato para performar. Essa abordagem mais baixa em carbo funciona para quem treina pesado? Esse é outro mito que custa morrer, né? A ideia de que carboidrato é o único ou principal combustível para exercício. E não é. É um combustível, claro, mas a gente tem um tanque enorme de outro combustível superpotente no corpo, a gordura. Nossas reservas de gordura são muito maiores que as de glicogênio, que é o carboidrato estocado. O ponto-chave é a adaptação. O corpo precisa de um tempo. Isso é crucial, pode levar semanas, às vezes meses, para aprender a acessar e usar essa gordura de forma eficiente como combustível principal. É o que a gente chama de ganhar a flexibilidade metabólica. E depois dessa adaptação, a performance cai ou se mantém? Olha, os estudos mais recentes e a experiência prática de muitos atletas mostram que, uma vez que o corpo está adaptado a usar gordura, Sim. a performance em esportes de endurance e até mesmo em atividades de alta intensidade pode ser tão boa quanto ou até melhor do que com dietas ricas em carboidratos. E sem os contras, né? Menos inflamação, menos dependência daqueles géis de carboidrato, menos problema digestivo durante a prova. Nossa, isso é uma mudança de paradigma grande para muito atleta. Com certeza. E não quer dizer que o carboidrato seja proibido para sempre. Atletas bem adaptados podem usar carboidratos de forma estratégica, sabe? Ciclagem, periodização, em momentos específicos para dar um gás extra, mas a base energética muda. Entendi. E treinar em jejum? É viável ou é loucura como muita gente pensa? Para quem já está adaptado a usar a gordura como combustível, é totalmente viável. Muita gente, inclusive, relata mais foco, mais clareza mental treinando em jejum. Sério? Sim. E evita aquela sensação de peso no estômago ou de precisar ficar comendo durante o treino para manter a energia. É mais uma ferramenta para treinar essa flexibilidade metabólica. Mas, de novo, né? Individualidade. Tem que testar, ver como se sente, ouvir o corpo. Não é para todo mundo sair fazendo amanhã. Fascinante como tudo isso se conecta, né? A dieta, o estresse, o exercício, o jejum. E para a gente ir fechando, o material menciona a própria jornada da doutora Zina, que não foi nada fácil quando ela começou a adotar essa linha de pensamento, né? Não foi mesmo. Ela enfrentou muita resistência. De colegas de profissão, de associações. Chegou a ter reclamação formal contra ela, acredita? Caramba, por que tanta resistência? Porque ela estava questionando dogmas muito estabelecidos, né? Principalmente essa questão do tratamento padrão para o diabetes que a gente falou lá no começo. A mudança dela foi muito motivada por essa inconsistência lógica que ela percebeu. E também pela influência de cientistas que já estavam questionando isso, como Tim Noakes. E o que a fez seguir em frente apesar da pressão? Acho que foram duas coisas principais. Primeiro, experimentar em si mesma e ver os resultados. E segundo, e mais importante, ver os resultados incríveis nos pacientes dela. Isso deu a convicção para ela defender a prática, sempre buscando embasamento na ciência disponível. E o cenário mudou de lá para cá. Essa abordagem é mais aceita hoje? Sim, o cenário está mudando. A aceitação do low carb como uma estratégia válida tem crescido muito no mundo todo. Mas foi uma batalha, e ainda é, em muitos lugares. E uma coisa que ela fez questão, e que o material ressalta, foi continuar registrada como nutricionista, para poder ajudar a impulsionar essa mudança de dentro da profissão, sabe? Uma história de muita convicção e persistência, então. Uau! Olha, a gente explorou muita coisa hoje, hein? Nossa, sim, foi denso. Desde repensar o papel central da insulina e dos carboidratos, passando pela importância de personalizar a dieta com comida de verdade, vimos as nuances do jejum, o impacto gigantesco do estresse, a importância de combinar exercício cardiovascular com força. Falamos de mitos, de suplementos, de cetonas, de microbioma. Até a própria evolução da ciência nutricional e os desafios de quem ousa questionar o status quo. Se a gente pudesse tirar uma grande mensagem, assim, um pensamento final dessa nossa análise, qual seria? Talvez o ponto mais forte que fica para mim, depois de mergulhar nesse material todo, seja a profunda, quase radical
individualidade de cada um de nós. Individualidade metabólica, né? Exato. Nossos corpos não são máquinas idênticas que respondem igual a tudo. A forma como a gente reage aos alimentos, ao jejum, ao estresse, ao exercício, é única. E diante dessa complexidade toda, talvez o nutriente mais valioso não esteja no prato, nem no suplemento, nem no manual de regras. E onde estaria? Talvez esteja na nossa capacidade de auto-observação, de experimentar com consciência e prestar atenção aos sinais que o nosso próprio corpo nos dá. Experimentar e ouvir o corpo. Isso. Fica essa reflexão, né? E se, em vez de ficar buscando a dieta perfeita lá fora, a regra de ouro que sirva para todo mundo, a chave estiver em aprender a sintonizar mais finamente com como a gente se sente. Como a gente se sente em termos de energia, sono, humor, digestão. Exatamente. Em resposta ao que a gente come, como a gente se move, como a gente gerencia a nossa vida. Talvez essa escuta interna, essa sintonia fina com o próprio corpo, seja o guia mais poderoso e, no fim das contas, o mais sustentável para a nossa saúde.